Alguns restaurantes não só servem ótima comida, mas também história, sobrevivendo por séculos e séculos. Junte-se a mim no vídeo de hoje. Vou listar os 15 restaurantes mais antigos. Começamos com o número 15, St. Peter Stevens Culinarium. St. Peter Stevens Culinarium, em Salzburgo, Áustria, é anterior à maioria das nações modernas. Mencionado em 803, é o restaurante documentado mais antigo da Europa. Não é o mais antigo do mundo em operação contínua, devido a fechamentos ocasionais. Localizado nas muralhas da Abadia de São Pedro, está ligado às tradições monásticas e à história de Salzburgo. A primeira menção vem de Alcuino de York, que escreveu sobre a adega e cerveja do mosteiro em 803. A referência indica que comida e bebida eram servidas no local há mais de 1000 anos. E diferente dos restaurantes atuais, sua função original era provavelmente uma hospedaria para monges viajantes, peregrinos e convidados ilustres. Ao longo dos séculos, recebeu muitas figuras proeminentes. Cristóvão Colombo, Johann Georg Faust e Mozart, entre outros, teriam supostamente jantado aqui. A irmã de Mozart anotou em seu diário que a família jantou no St. Peter Stevens Culinarium em 1786. Também hospedou o compositor Michael Haydn, que viveu e tocou música no que hoje é a Sala Haydn, e hoje o Salão Barroco, com sua decoração ornamentada e ambiente à luz de velas, ainda realiza eventos e concertos especiais. Embora de origem medieval, não ficou parada no tempo. A estrutura passou por reformas mesclando autenticidade histórica e toques modernos. Os espaços de refeição incluem 11 salas distintas, cada uma com sua própria história, desde a antiga adega do mosteiro, agora Richardstube, até o pátio ao ar livre que acomoda centenas de convidados. 14. A Taverna do Cavalo Branco é uma das instituições mais duradouras da história dos Estados Unidos. Suas origens remontam a 1673. Situada na esquina das ruas Farewell e Marlborough, em Newport, Rhode Island, é considerada o restaurante mais antigo em operação contínua no ZEUA e o 10º mais antigo do mundo. Seus primeiros anos foram marcados pela política colonial, guerras e, claro, pirataria. A Taverna do Cavalo Branco manteve seu caráter histórico, adaptando-se às expectativas gastronômicas modernas. A história começa com Francis Brindley, imigrante inglês que construiu a estrutura original em 1652 em terras de seu cunhado, William Coddington. Em 1673, Brindley vendeu a propriedade a William Mays, que ampliou o prédio e o transformou numa taverna. O local logo se tornou um centro da sociedade colonial, servindo não só como lugar de refeições e bebidas, mas também como local de reunião para a Assembleia Geral de Rhode Island, tribunal e prefeitura de fato. William Mays Jr., filho do proprietário original, administrou o estabelecimento no início do século XVIII e, curiosamente, era também um pirata conhecido, o que gerou tensões com as autoridades britânicas ansiosas por manter a ordem na colônia. Recebeu licença para vender todo tipo de bebida forte, provavelmente devido à sua popularidade local. Nos anos 1950, reconhecendo sua importância, a família Van Buren de Newport financiou a restauração da White Horse Tavern. A Sociedade de Preservação do Condado de Newport assumiu a tarefa de restaurar o prédio à sua aparência colonial e, em 1957, a taverna estava novamente operando como restaurante e, desde então, serve hóspedes, oferecendo uma mistura de ambiente histórico e gastronomia moderna refinada. Mantém-se fiel às tradições culinárias da Nova Inglaterra. No início, oferecia pratos coloniais simples, ensopados, pão, frutos do mar locais e carnes de caça. Hoje, é famoso por versões refinadas de pratos clássicos, como sopa de mariscos, ostras e bife Wellington. Apesar das modernizações, a essência do século XVII persiste, com lareiras, tetos baixos e mesas à luz de velas. 13. A Casa Velha, no país de Gales, é um dos restaurantes mais antigos do mundo, com história desde 1147. Destaca-se não só pela idade, mas pelas profundas conexões culturais e históricas com a região. Diferente de outras pousadas históricas, a Casa Velha tem registros confirmados desde o século XII. As origens do local são um tanto misteriosas.
mas acredita-se que foi aberto por proprietários locais ou pela igreja para atender viajantes cansados e a comunidade rural. A pousada era bem localizada, servindo como ponto de encontro para moradores, peregrinos e, mais tarde, a vila era um centro para poetas e bardos da Idade Média até o século XVII. E muitos provavelmente se inspiraram tomando uma cerveja na velha casa. Claro, passou por várias reformas, mas mantém características originais como pisos de pedra, vigas de madeira e o tradicional telhado de palha. Uma grande restauração entre 2017 e 2019 garantiu a estrutura, incorporando elementos modernos como um pátio e uma extensão com janelas de vidro. Mas, é claro, o cardápio evoluiu muito além do que era servido aos clientes medievais. A feira antiga tinha pratos simples, ensopado, pão fresco e cerveja local. Hoje, o menu inclui pratos globais como lulas, hambúrgueres e barriga de porco. Apesar das mudanças, o foco em ingredientes locais de qualidade permanece. O frango no balde de Mayo King não é uma rede de fast food com frango frito em massa. Sem drive-thru ou mascote listrado vermelho e branco, é um restaurante com quase 900 anos, dos mais antigos em operação contínua. Localizado em Kaifeng, na China, este restaurante sobreviveu a mudanças dinásticas, invasões e a evolução da culinária chinesa, sempre servindo seu famoso frango no balde. A família Ma, fundadora deste estabelecimento, inicialmente preparava seu frango no balde nos mercados movimentados de Kaifeng. Quando a cidade era a capital da corte Song recuou para o sul, a família mudou-se para Nanjing, levando consigo o conhecimento e os sabores que se tornariam sua marca registrada. O prato principal, frango no balde, não tem esse nome por marketing moderno, mas pelo método prático de preparo e armazenamento. Tradicionalmente, frangos inteiros eram cozidos lentamente com especiarias e molhos, depois guardados em baldes de madeira para absorver os sabores com o tempo. Esses baldes facilitavam o transporte, permitindo que comerciantes e viajantes comprassem frango que permaneceria saboroso por longos períodos. A abordagem da família Ma na preparação, com aves marinadas e cozidas à perfeição, destacava seu prato dos frangos assados comuns nos mercados. A longevidade do galinheiro de Ma Yuxin é notável, considerando as turbulências políticas. Kaifeng testemunhou invasões, revoluções e mudanças de regime. Da conquista mongol no século XIII às guerras do século XX, a cidade viu destruição e renascimento repetidas vezes. Apesar de tudo, Ma Yuxin continua servindo seu famoso frango, sendo um dos restaurantes de menu único mais antigos em existência. 11. Zuletzten Instance não é apenas um dos restaurantes mais antigos de Berlim. É um sobrevivente, reconstruído e reinventado ao longo de séculos de mudanças. Mencionado em 1561, o prédio do restaurante era originalmente parte da muralha medieval de Berlim. Essa parede dos fundos, antes defensiva, virou parte do que depois se tornou um pequeno bar. Em 1621, a casa virou uma taberna de aguardente, operada por um servo do eleitor. Nos séculos seguintes, o prédio mudou de dono, passou por reformas e ganhou novos nomes. Embora seja bar e restaurante há séculos, seu nome atual só data de 1924. Antes, era conhecido por outros nomes, como Maria Biel, provável homenagem à esposa de um ex-inquilino. Mas o nome Zuletzten Instance foi escolhido como referência ao tribunal próximo, refletindo uma lenda onde dois fazendeiros, em longa disputa legal, finalmente resolveram seu caso bebendo no pub, achando seu último recurso na cerveja, não na burocracia. Em 1963, na Berlim Oriental, o Zuletzten Instance reabriu como restaurante estatal para atrair turistas. Detalhes originais foram mantidos, como o fogão de azulejos onde Napoleão teria se aquecido. A comida evoluiu com o tempo, mas mantém raízes na culinária alemã tradicional.
O menu destaca pratos fartos como joelho de porco, almôndegas e carne assada. A cozinha adaptou-se aos gostos modernos, mantendo um apelo tradicional. Diferente da gastronomia moderna de Berlim, este restaurante valoriza sua herança. La Couronne, no coração de Rhône, França, é uma pousada centenária. Fundada em 1345, alega ser a mais antiga da França, sem registros que o confirmem. Sua longevidade a coloca entre os estabelecimentos mais antigos do mundo. Sua localização a liga a um dos momentos mais famosos e trágicos de Rouen, a execução de Joana d'Arc em 1431. A praça central segue como ponto focal da história de Rouen, com La Couronne servindo viajantes, mercadores e nobres. A estrutura de madeira ainda de pé foi preservada, mantendo o charme rústico que a define há mais de 6 séculos. Os pratos evoluíram, mas o foco em ingredientes locais e técnicas francesas clássicas permanece inalterado. O prato exclusivo, da Galavroenis, exige que o chefe seja membro da Ordem dos Cardinais, garantindo o preparo com os mesmos padrões meticulosos. Outros clássicos, como costela, escargot e frutos do mar frescos, refletem a herança culinária da região. Um momento marcante ocorreu em 1948, quando uma turista americana sentou-se para sua primeira refeição na França. Juliette Child, então uma viajante comum, provou ostras e salada verde crocante, pratos que despertaram sua paixão pela culinária francesa. Hoje, visitantes revivem esse momento com um menu que replica sua refeição, conectando-se à experiência que mudou a história culinária. Além da ligação com Juliette Child, o local recebeu uma impressionante lista de convidados ao longo dos anos. O restaurante acolheu figuras de Salvador Dalí a John Wayne, com visitas eternizadas em fotos autografadas nas paredes. 9. O Sheepshead Inn, na vila de Dunningston, arredores de Edimburgo, é considerado o pub mais antigo da Escócia. Embora a estrutura atual seja do século XVIII, registros indicam que uma pousada existe no local desde 1360. Se verdadeira, essa data de fundação coloca o Sheepshead Inn entre os estabelecimentos licenciados mais antigos do mundo. Monarcas e nobres viajantes o acharam um local de descanso conveniente, incluindo Maria, rainha dos escoceses, e seu filho Jaime VI. Disse que Jaime frequentava o local com frequência, até presenteando o proprietário com uma caixa de rapé ornamentada em 1580. A caixa original ficou na pousada por quase 300 anos antes de ser leiloada, mas uma réplica do século XIX ainda está lá. O nome da pousada provavelmente vem de sua proximidade com Holyrood Park, onde ovelhas eram criadas para carne, e a vila vizinha de Dunningston era um centro de abate de ovelhas, e os moradores encontravam usos criativos para todas as partes do animal. Ao longo dos séculos, a pousada evoluiu com a mudança dos tempos. Enquanto viajantes do século XIV comiam caça assada e ensopados de ovelha, o menu atual atende a gostos mais variados. A feira rústica do pub agora tem fish and chips, hambúrgueres festivos e, claro, haggis com nabos também e batatas. Virou destino favorito por suas ales tradicionais e fino whisky escocês. Entre seus destaques está o Skittles Alley, uma pista de boliche que data de 1880. Diferente dos boliches modernos, os pinos são repostos manualmente. No passado, meninos eram contratados para isso. O beco virou ponto social para grupos locais, como a Royal Company of Archers e regimentos militares próximos. O Trotters Club se reúne na estalagem desde 1882 e continua jogando Skittles lá até hoje. A Union Oyster House vá ao 4143 Union Street, no centro de Boston, e encontrará a Union Oyster House. Aberto em 1826, é um dos restaurantes mais antigos do Ottawa, com o prédio antecedendo o restaurante em um século. O edifício, construído por volta de 1704, abrigava a loja Hope Steel Capons, antes de virar a famosa Oyster House. O segundo andar, escritório do famoso impressor Isaiah Thomas, que em 1771
publicou o Massachusetts Spy, jornal crucial na Revolução Americana. A relação da Nova Inglaterra com frutos do mar, especialmente ostras, está enraizada em sua geografia e história. O litoral e as águas pesqueiras abundantes tornaram os frutos do mar, incluindo ostras, uma opção fácil e acessível. A Union Oyster House aproveitou isso e virou ponto de encontro para locais e visitantes saborearem ostras e pratos regionais. A proximidade do mar a tornou ideal para restaurantes de frutos do mar, e a Union Oyster House se destacou entre eles. Daniel Webster, famoso estadista, era cliente assíduo, conhecido por seu amor às ostras, às vezes comendo 6 pratos de uma vez. Os restaurantes também receberam o presidente Franklin Roosevelt e John F. Kennedy, e família eram conhecidos por frequentar este lugar durante seu tempo em Boston. Como qualquer estabelecimento com quase 2 séculos, a Union Oyster House passou por mudanças. Teve que se adaptar aos tempos modernos, mantendo suas tradições essenciais. O prédio original foi ampliado para acomodar mais pessoas ansiosas por experimentar o passado de Boston. Passando para o número 7, Katz's Delicatessen. Katz's Deli, ícone do Lower East Side de Nova York, é símbolo da história culinária e importância cultural, especialmente quando se trata de um dos sanduíches mais amados da cidade, o pastrame no pão de centeio. Desde 1888, Katz's não só é um ponto local, mas parte da cultura gastronômica de Nova York. Hoje, é parada obrigatória para quem quer provar o melhor pastrame no pão de centeio de Nova York. A história do Katz's começa com 2 irmãos, Morris e Hyman, que abriram sua primeira deli chamada Iceland Brothers, na esquina das ruas Ludlow e Houston. Com o passar dos anos, a deli evoluiu. Em 1903, Willie Katz entrou no negócio, marcando o início da associação da deli com a família Katz. Após seu primo Benny se juntar em 1910, eles compraram a parte dos Iceland Brothers em 1917. Assim nasceu a Katz's Delicatessen. Sua história não está ligada só aos famosos sanduíches, mas também à comunidade que servia. No início de 1900, o Lower East Side era um caldeirão cultural, principalmente de imigrantes judeus, e o Katz's virou ponto de encontro. Tornou-se um lugar onde nova-iorquinos se reuniam, compartilhando refeições numa comunidade unida pela comida e cultura. A comida no Katz's sempre foi central para sua identidade, e o sanduíche de pastrame continua sendo seu prato mais famoso. Contudo, a deli expandiu sua oferta ao longo dos anos. Katz's serve 6.800 kg de pastrame, 3.600 kg de carne e 4.000 cachorros quentes por semana. Esses números mostram a escala do Katz's e o amor duradouro pelo seu menu clássico. Embora a comida mantenha a tradição, o Katz's não ficou imune a mudanças. A deli expandiu, abrindo no Brooklyn em 2017 e lançando um serviço de entrega nacional. Apesar das novidades, a essência do Katz's permanece a mesma. Ainda usa o sistema antigo de bilhetes, onde clientes recebem um ticket numerado na entrada. No balcão, na estação de hot dogs ou nas bebidas, o ticket serve como conta corrente. Porém, não é só por diversão. O sistema também tem um propósito prático. Se perder o ingresso, há uma taxa extra de $50. Então, guarde-o como se sua vida dependesse disso. 6. A Taverna de Francis, na 54 Pearl Street, Manhattan, é um marco histórico de Nova York há séculos. É onde camadas da história se unem, da era pré-revolução ao surgimento de uma jovem nação. Além de monumento histórico, é um dos prédios mais antigos de Manhattan. Mas qual é sua idade exata e o que torna sua história tão notável? Vamos examinar este local, suas origens e transformação de taverna colonial a museu e restaurante. O terreno da Taverna de Francis tem um passado longo e rico. Pertenceu ao prefeito Stephanus Van Courdelan, que construiu uma casa em 1671, depois passou para Etienne de Lancy, um huguenote francês, em 1700. De Lancy ergueu a estrutura atual em 1719, tornando-a um dos prédios mais antigos de Nova York. Contudo, o prédio nem sempre teve a mesma função. Após a morte
Seu herdeiro vendeu a propriedade em 1762 a Samuel Francis, que transformou a casa numa taberna popular. O nome original era Queen's Head, e com o tempo também ficou conhecida por outros nomes, como Bolton's Tavern e Coffee House. Com o aumento das tensões em Nova York, a Taverna de Fonz tornou-se um centro de atividade revolucionária. Em agosto de 1775, uma milícia chamada Hearts of Oak, incluindo Alexander Hamilton, usou a taverna como ponto de encontro. Ao se aproximar o fim da Revolução, a Taverna de Fonz eternizaria seu lugar na história. Em 4 de dezembro de 1783, George Washington despediu-se de seus oficiais aqui numa cerimônia emocionante, encerrando seu serviço na Guerra Revolucionária. A despedida de Washington, agradecendo seus homens, e o jantar, às vezes chamado de Festa da Tartaruga, tornaram-se momentos icônicos da história da taverna. Ao longo do século XIX, a taverna passou por numerosas mudanças. Uma série de incêndios no início dos anos 1800 causou grandes danos, e o prédio foi reconstruído várias vezes. Em meados do século XIX, a taverna virou um hotel chamado Broad Street House, e depois passou por outra grande reforma. Mesmo com todas as mudanças, a Taverna de Fonz continuou sendo parte importante da cultura de Nova York. Porém, no fim do século XIX, o prédio corria risco de ser demolido. Em 1900, havia planos de derrubá-lo para construir um estacionamento no lugar. Por sorte, grupos de preservação, como as Filhas da Revolução Americana, lutaram para salvar o prédio. Em 1904, os Filhos da Revolução e o Estado de Nova York compraram o local. E em 1907, uma grande reconstrução foi feita pelo arquiteto William Mercer Earl. 5. Honkei Owaria, o restaurante mais antigo de Kyoto, tem uma história rica de mais de 550 anos, sendo um dos estabelecimentos gastronômicos mais antigos do mundo. Fundado em 1465, suas raízes remontam a uma pequena confeitaria da família Enaoka, que se mudou da região de Owari para Kyoto. A primeira grande mudança na história do restaurante ocorreu em 1702, quando começou a servir macarrão soba, passando de confeitaria a casa de soba. Essa mudança foi inspirada pelos monges zen budistas, já acostumados a usar farinha de trigo sarraceno em suas práticas de meditação. O significado do soba na cultura deles é profundo, simbolizando simplicidade e disciplina. A localização física do restaurante permaneceu a mesma. Está situado no mesmo terreno no coração de Kyoto. A atual proprietária, Ariko Enaoka, representa a 16ª geração da família a administrar o estabelecimento. Um destaque aqui, claro, é o soba e a água usada no caldo. A água da nascente vem de fora de Kyoto e dá pureza e sabor único ao prato. Essa ligação com a natureza de Kyoto é central, pois a água pura e mineral da região realça o soba e o caldo. Um prato famoso do restaurante é o Horai Soba, criado pelo dono da 14ª geração. Este prato era servido com soba em pratos de laca, empilhados de forma única chamada warigo. Cada prato tem coberturas diferentes, tempura de camarão, tiras de omelete e cogumelos shiitake. A relação com riqueza vem do uso do soba por ourives para juntar ouro, criando a crença de que traz sorte. Do trigo sarraceno de Hokkaido à água da nascente local, cada elemento na preparação do soba reflete a dedicação à autenticidade pela qual este restaurante é conhecido. Sua história de 550 anos revela uma profunda conexão com a comunidade local e o amplo tecido cultural do Japão. 4. No coração de Dublin, Irlanda, está o Brazen Head, um dos pubs mais antigos e famosos da cidade. A história remonta a séculos. É um exemplo vivo da transformação da cidade de um assentamento medieval em um centro cultural moderno. As origens datam da residência de um comerciante em 1613 e, em 1661, obteve licença para vender cerveja. Porém, só em 1668, o edifício foi oficialmente reconhecido pela primeira vez como uma pousada. Embora a estrutura atual, uma estalagem, tenha sido construída em 1754, suas raízes estão na história de Dublin. Dublin foi fundada há mais de 1000 anos, e os pubs têm papel crucial na vida social e política desde o início. O Brazen Head é notável não só pela idade, mas pelo papel em momentos cruciais da história irlandesa.
pub era ponto de encontro da Sociedade dos Irlandeses Unidos, cujas ações levaram às rebeliões de 1798 e 1803. Foi nessas paredes que muitas conspirações pela independência irlandesa foram tramadas. Dizem que fantasmas de revolucionários, como Robert Emmet e Michael Collins, assombram o local, pois seus destinos estão ligados à história turbulenta que se desenrolou em Dublin nos séculos XVIII e início do XX. Emmet, figura-chave na rebelião de 1803, teria se reunido com conspiradores no Brazen Head. Seu fim trágico, decapitado na Rua Thomas, liga o pub à luta pela independência irlandesa. Embora a estrutura do pub permaneça inalterada, comida e bebida evoluíram para agradar clientes modernos. Tradicionalmente, a comida no Brazen Head refletia os gostos do século XVIII Dublin, com pratos fartos como ensopados e carnes assadas. Mas ao longo dos anos, o menu ampliou-se, incluindo pratos irlandeses. Nas bebidas, além da clássica Guinness, opções cervejas artesanais e uísques variados mantêm a reputação do pub. As tabernas de Dublin eram locais de conexão, não só para beber, mas discutir política, literatura ou o cotidiano. Essa tradição persiste, com pessoas do mundo todo vivenciando a atmosfera secular do local. A história do pub é marcada por altos e baixos desde os prósperos anos 1760, com 30 quartos, até os tempos difíceis no início dos anos 1800, quando lutou para recuperar seu antigo prestígio. 3. Albrindisi é uma modesta enoteca escondida nas ruelas medievais de Ferrara, na Itália, com uma distinção única entre estabelecimentos do tipo. É reconhecido pelo Guinness como o bar de vinhos mais antigo ainda em operação. Sua história remonta a 1435. Enquanto o debate sobre o restaurante mais antigo gira em torno do Sobrino de Botín em Madrid, de 1725, ou do St. Peter's Stiftskulinarium na Áustria, de 803, Albrindisi é séculos mais antigo que esses famosos concorrentes. Sua história inicial está ligada à sua localização. Ferrara, muitas vezes ofuscada por cidades italianas mais famosas, já foi um próspero centro cultural. No século XV, quando Albrindisi abriu, a cidade era governada pela família Este, uma dinastia poderosa e patrona das artes. O nome do dialeto local para bêbado sugere um lugar de indulgência, embora depois elevado além de suas origens humildes. Séculos depois, um bar de vinhos ainda atraía figuras notáveis. Nos anos 70, o Papa João Paulo II e o cardeal Wyszynski visitaram Albrindisi pelo 500º aniversário de Copérnico. Poucos lugares serviram mestres renascentistas e papas modernos, mas Albrindisi mantém a história viva e presente. Diferente de muitos locais históricos renovados, preservou seu charme original. O decor é simples: mesas de madeira, bancos gastos e prateleiras com garrafas empoeiradas. A ênfase não está na extravagância, mas na autenticidade. Até a comida permaneceu fiel às suas origens. Pratos tradicionais dominam o cardápio: massa recheada de abóbora na manteiga, e sálvia, e salame cozido lento com purê de batata. A longevidade do Albrindisi revela algo maior que sua mera capacidade de sobrevivência. A relação da Itália com comida e bebida é única, diferente de muitos outros países. Comer fora não é só uma transação, é uma experiência, um ato social que une as pessoas. O debate sobre o restaurante mais antigo do mundo dificilmente terá fim, mas este precede os rivais por séculos, sendo um caso único. Sem pratos elaborados, serve comida e bebida há quase 600 anos, mais que a existência da maioria das nações atuais. 2. Wurstküchel. Às margens do Danúbio, sob a ponte medieval de Regensburg, está um dos restaurantes mais antigos do mundo, o Wurstküchel, a histórica cozinha de salsichas. Diferente de lugares que se dizem antigos, mas foram renovados, este pequeno restaurante serve comida de alguma forma desde 1146 do ponto. Seu cardápio e propósito mudaram com o tempo, mas a essência permanece simples.
Refeições fartas, servidas a viajantes famintos, permanecem quase inalteradas. A história aqui liga-se diretamente a uma das maiores obras da Alemanha medieval. Em 1135, ergueu-se um prédio como escritório para os operários da ponte de Regensburg. Ao concluir a ponte em 1146, o escritório virou uma pequena cozinha. Num ponto crucial do Danúbio, logo virou favorito de estivadores, marinheiros e pedreiros. Na época, Regensburg era um dos principais centros comerciais da Europa Central. Mercadores e viajantes passavam em grande número. A especialidade inicial não era linguiça, mas Fleisch, carne cozida. Esta foi uma escolha prática. Carne bovina e suína cozida podia ser feita em grande quantidade e servida facilmente. Em 1806, a família atual assumiu e criou seu prato icônico: salsichas grelhadas no carvão. Diferente das carnes cozidas, eram menores, mais rápidas de fazer e cheias de sabor. Feitas de porco moído fino e tempero secreto, eram grelhadas e servidas com chucrute e mostarda. A mudança de carne cozida para salsichas grelhadas foi mais que uma atualização do menu. Marcou o início de sua ascensão à fama culinária. No fim do século XIX, virou ponto turístico em Regensburg, atraindo quem queria provar a comida tradicional. A maior mudança foi no número de clientes. De parada para operários locais, agora serve até 6.000 salsichas por dia, com filas enormes no verão. Os assentos ao ar livre, antes informais e ponto de encontro dos estivadores, agora acomodam ondas de turistas ansiosos para provar o que muitos chamam de fast food mais antigo do mundo. Bem, afirmar ser o restaurante mais antigo do mundo, vários lugares reivindicam esse título, mas os critérios variam. A singularidade do Wurstkugel está em sua operação contínua como restaurante público desde, pelo menos, meados do século XII. Lugares podem alegar 900 anos ininterruptos servindo comida ao público no mesmo local. 1. Botim. Desça as ruas sinuosas de Madrid, perto da Plaza Maior, e encontrará o Botim, reconhecido pelo Guinness como o restaurante mais antigo em funcionamento contínuo do mundo. Desde 1725, o Botim opera sem parar, com seu forno a lenha aceso por quase 3 séculos. O restaurante não é só história, é tradição culinária espanhola viva, servindo pratos que definem a região há gerações. Embora o prédio date de 1590, só no início do século XVIII, o Bottini abriu como pousada e restaurante. Jean Bottini, chefe francês, chegou a Madrid com a esposa numa época de expansão, quando a cidade se transformava. Jean nunca administrou o restaurante, mas seu nome perdurou por uma conexão familiar. Seu sobrinho fundou o Sobrino de Bottini em 1725, dando nome ao estabelecimento. Por quase 300 anos, manteve-se notavelmente consistente em sua abordagem. O forno de 1725 nunca se apagou, garantindo o mesmo sabor que define o restaurante há séculos. O cardápio ainda gira em torno da cozinha castelhana, com 2 especialidades: cochino assado, leitão assado e cordero lechal, cordeiro assado. Esses pratos, regados com seus próprios sucos e assados lentamente no forno antigo, seguem sendo o coração do menu do restaurante. Os pratos que definem o Bottini são mais que especialidades. Estão profundamente ligados à história da Espanha Central. A cozinha castelhana, baseada em assados lentos, é essencial numa região onde invernos rigorosos e pecuária moldaram a dieta local. O leitão, prato da época romana, ficou popular em Segóvia e Madrid, com sua pele crocante e carne macia, símbolo de celebrações. O sucesso do Bottini é resultado direto de seu compromisso com as tradições. Enquanto a cidade mudou, o restaurante segue constante, servindo a comida que é o coração da identidade castelhana há séculos. Muitos se dizem históricos, mas poucos igualam Bottini, onde o mesmo forno arde há gerações sem parar. Madrid cresceu, tendências mudaram, o mundo evoluiu, mas aqui dentro, a essência da Espanha do século XVIII permanece viva.